Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte. Estamos em Sumaré, onde viemos fazer um papo de quinta para vocês, muito especial, inspirador. Viemos conhecer a guaribense, conhecida como a mulher do pulmão de aço. Ela morou durante 45 anos no Hospital das Clínicas em São Paulo. Confira com a gente. Voltamos com mais um episódio muito interessante, onde nós apresentaremos a todos os que não conhecem uma guaribense que tem muita história de vida. Uma história que já foi, inclusive, motivo de muitas reportagens em rede nacional, até mesmo no programa do Jô Soares. Vocês sabiam que nós temos uma guaribense tão importante assim? E não só para Guariba, para toda a região, para todo o Brasil, que terá a oportunidade de assistir esse episódio. Vale a pena assistir até o fim para conhecer a história da nossa querida Eliana Zaghi. Muito obrigado, Li, por receber a equipe do Portal Guariba Acontece na sua casa. Obrigada a vocês, eu agradeço. Por nos conceder essa honra de te conhecer pessoalmente e de ouvir de você a sua história. Então, vamos começar contando para o pessoal. Quer dizer que você nasceu em Guariba? Nasci em Guariba em 74, dia 23/3/74. E aí você morou em Guariba por quanto tempo? Na verdade, eu fiquei até 1 ano e 9 meses. E depois, assim, no decorrer da vida, passei por diversos hospitais da região, mesmo de Guariba, Jaboticabal, até chegar no HC de São Paulo, né? E essa correria toda foi para descobrir o que estava acontecendo comigo até chegar ao diagnóstico final do líquor espinhal, que era paralisia infantil. Então, quando você tinha 1 ano e 9 meses, os seus pais começaram com essa correria para diagnosticar o que estava acontecendo com você, Sim. né? Lá em 1976, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, houve uma epidemia, Sim. né, de paralisia infantil. Sim. E você foi vitimada. Sim. Naquela época não tinha tanta campanha de vacinação. Não, né? a informação era muito chamar de, não era tão, era escassa, era né? escassa, isso, era escassa, não tinha, hoje em dia você é só um clique, né? Sim, no sim. celular, no computador, enfim, né? Uhum. Mas ainda assim tem que tomar muito cuidado com as fake news, né? É verdade. E aí, quer dizer então que você foi passando, né? Seus pais foram te levando para os hospitais da região, Guariba, Jaboticabal, o diagnóstico não era fechado e a família recebeu uma ajuda, né, de uma pessoa para te conduzir até o Hospital das Clínicas em São Paulo. Que naquela época também tudo ia para São Paulo, não ia para Ribeirão igual hoje em dia, né? Não, hoje era mais São Paulo na época, e porque lá que tinha os recursos, né? No Hospital das Clínicas de São Paulo, né? Que é o maior da América Latina. Inclusive, o prédio que eu fiquei durante 45 anos foi exclusivamente criado para tratar das crianças com poliomielite. Hoje, embora não há mais esse objetivo lá, existe em uma das paredes lá o desenho dos soldados do Egito, e um deles tem a perna com paralisia infantil, que é mais fina e tudo mais. Enfim. Inclusive não preservaram o que eu e o Paulo a gente queria na época do meu livro. Eles não preservaram o pulmão de aço.
A gente Ah. queria até fazer um teatrinho de como que era, sabe essas coisas assim? Sonhadores. Que o Paulo adorava cinema, então queria fazer, e a gente tinha um amigo que é professor de teatro, então ia unir tudo, né? Mas não preservaram o pulmão de aço. Entendi. Então vocês já ouviram, né? A Eliana, ela morou por 45 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. O Paulo, a quem ela se refere, era um colega que por anos dividiu, né, o quarto com ela. Ele chegou primeiro que eu, então ele ficou 50 e alguns anos. Ele morou 50 e poucos anos no hospital. Hoje, infelizmente, o Paulo não está mais entre nós, mas ele faz parte da história de vida e das memórias da Eliana. Por isso que ele é sempre citado, Sim, né, no decorrer dos seus diálogos. com certeza. E me conta uma coisa. A partir do momento que você chegou no Hospital das Clínicas, você era um bebê, Sim. né? Pelos relatos que você tem, você foi internada e até então não tinha uma previsão de alta. Você teve que ficar lá e a sua família teve que voltar para Guariba. Sim, meus pais só apareciam lá quando eram chamados, principalmente quando era menor, né? Quando eram chamados, tipo, para ouvir. Ela não passa nessa noite. Ela não passa dessa noite, não passa dessa noite, e hoje eu estou com 50. É porque os desígnios de Deus são diferentes dos desígnios dos homens, exatamente, né? Exatamente. E depois, os anos foram passando, você foi criando uma rotina lá dentro. Lá era a vida que você conhecia. Sim, né? lá eu estudei, aprendi a ler, escrever, pintar, né, mexer no computador, né? Conheci muita gente, não só gente do hospital, né? Eu conheci também pessoas famosas, o próprio Ayrton Senna. Ai, gente, eu conheci o Ayrton Senna. Agora me deu uma... Aquele navegador solitário, Amir Klink, o Fábio Júnior, lógico, né? Amir Klink, na verdade, o Amir Klink, ele abriu o nosso oceano para o mundo. Porque na época que ele foi lá, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos computador, então ele foi um divisor de água, né? Então a gente teve telefone, claro, o computador, quem deu o meu primeiro computador foi o Faustão. Olha só, por isso, né, que às vezes a gente não sabe, as pessoas, as celebridades, as pessoas famosas fazem muitas coisas boas, é claro que o que uma mão dá, a outra não precisa saber. Né? Mas muita gente tem aquela impressão, é celebridade, é famoso, mas olha a diferença que fez isso, que para ele poderia ser pouco te dar um computador, mas para você te abriu um mundo de possibilidades. Exatamente. Né? E uma questão em relação à paralisia, só para nós informarmos os nossos espectadores, pessoas que historicamente tiveram paralisia infantil, algumas ficaram com uma parte do corpo paralisada. Sim. Outras com o corpo totalmente paralisado. Qual é o seu caso para o pessoal entender? Eu só mexo do pescoço para cima, né? Mas a sensibilidade é preservada, eu sinto tudo, se fizer cócega, beliscar. Passar a mão na sua tatuagem. Eu sinto tudo, né? É diferente de alguém que, infelizmente, sofre uma lesão medular. Quem não sente nada, né? Não sente nada, porque aí a lesão vem de um tiro,
de uma queda, uma batida de carro brusca, Uhum. ou a própria queda da altura, e por aí vai. Entendeu? Tem diversas formas, infelizmente, de lesionar uma coluna, né? E você se lembra quando você se deu conta que você morava dentro de um hospital? Quantos anos aproximadamente você tinha quando você percebeu isso? Eu comecei a como a gente fala, cair a ficha, né? Cair a ficha a partir dos 6 em diante. 6 anos em diante. Porque você, além dos que ficaram comigo, tinha aqueles que iam embora. E os que iam embora, eu chorava muito, porque eu me apegava. Eu me apegava muito àquelas crianças. Nossa, era cada um que ia, parecia que arrancava um pedaço de você, né? Então, e tinha muitas histórias com esses que foram embora também. Não era só com os que ficavam. Mas o tempo foi passando, você vai se acostumando, e os que ficaram forma-se a família, né? Que hoje não estão mais entre nós. O último que faleceu foi o Paulo. Mas tem muitas histórias boas, engraçadas, desafiadoras e de dar risada mesmo. Nessas alturas, por volta dos seus 6, 7 anos, a sua família te visitava com uma certa frequência ou por condição financeira e pela distância já não tinha tanta frequência nas visitas? As visitas eram bem escassas, principalmente na época que era ônibus, né? Hoje existe a facilidade, como meu irmão trabalha na prefeitura e ele conhece o pessoal da garagem e ele consegue autorização para emprestarem o carro da própria prefeitura, então há uma facilidade maior de vir, né? Então eles vêm a cada, às vezes, 2, 3 meses, né? Diferente de antigamente, eu via no aniversário e no Natal. Hoje, a qualquer momento, eu posso vê-los. E também já fui lá, Olha né? Eu já só, fui lá, já fiz visitas a eles. No ano retrasado, comemorei meu aniversário lá, né? Assim, um pouco antes, né? E então, só que não dá para ir direto, né? Porque a ambulância é muito cara e tudo mais, enfim. agora que você conhece o pessoal do Guariba Acontece, né, produção? Quando você for comemorar o seu aniversário em Guariba, você não esquece de convidar a gente. Tá joia. Tá bom? A Tá gente já tá bom. se convidando. Tá joia, tá joia. Nós vamos lá cantar parabéns para você. E, infelizmente, a sua mãe já partiu. Já. Então, de parentes, quem mora em Guariba hoje? O pai? Meu pai e meu irmão. E o tio por parte dele, só que é vizinho, né? Sim. Vizinhos. E primos. Um monte de primos por parte de pai e de mãe. Ah, que legal. E tem a tia Maria, que eu amo de paixão, mora de Jaboticabal, que é a irmã do meu pai. Manda um oi pra tia Maria. Beijo, tia Maria. Te amo. Li, continuando então nessa trajetória, nessa linha do tempo, né? Nós paramos lá quando você tinha 6 anos, que a ficha caiu, que você morava em um hospital. Depois veio a fase da alfabetização. Eu achei muito interessante você dizer, né, que foi alfabetizada, como tiveram esse cuidado com você lá dentro, não te deixaram faltar conhecimento. Não, é assim, os médicos, os antigos, né? Tanto médico quanto enfermeiros, enfim, antigamente era atendente de enfermagem, hoje nem existe. Hoje é tudo técnico, nem auxiliar de enfermagem está existindo mais, enfim. Tinha um médico lá que tinha uma amiga professora que ele conversou com ela e ela se voluntariou a ir nos alfabetizar, né? Então, não foi fácil. Não foi uma época nada fácil para todo mundo, porque cada um estava crescendo e sendo educado de formas
como eu falo, né? O hospital, cada um que cuidou em qualquer área educou da sua forma. E cada um dos pacientes tem a sua personalidade também, né? Exato, né? E como eram crianças, estavam numa fase de revolta, não estavam entendendo o porquê, né? Eu não entendia o porquê. Por exemplo, os meninos mexiam os braços, entendeu? Então, estava muito é, perdido. É aquela fase dos porquês mesmo, né? O porquê que um isso, o outro aquilo, o porquê que um consegue, eu não consigo, o porquê que eu consigo, o Sim, outro não consegue. Exato. Por que que eu tenho que fazer com a boca? Sabe? Sendo que quem estava me ensinando estava fazendo com a mão. Como assim? Né? Como que você sabe que fazer com a mão é a mesma coisa que fazer com a boca? Mesmo lá naquela época, existia no hospital um apoio psicológico? A gente começou a ter atendimento psicológico quando cada um foi morrendo. Um apoio psicológico pós-luto, né? É. E assim, quando crianças era mais terapia ocupacional, Tá. né? Então descobri mesmo como brincar com os brinquedos, a parte lúdica, né? E da descoberta de o que fazer, né, dentro da situação, que foi aí que eu me empenhei na pintura, com os palitos eu brincava com as bonecas. Eu cheguei a ligar soro numa boneca, né? Então, a boneca era como se fosse eu, né? Já que eu tô aqui, então ela também vai estar no hospital, né? Sim. Então, é o mundo lúdico da criança, né? Então, a gente tinha nossas maneiras de brincar, de água, de tudo. Você pode imaginar. Então, cada um fazia a sua maneira. E claro que, quando chegou a parte de alfabetizar, coitada da professora, mas deu tudo certo, graças a Deus. A gente chegou, tanto eu quanto o Paulo, né, que depois ficou só nós dois, a gente conseguiu fazer o Enem. Olha Foi só, uma né? experiência muito legal. Eu Mas, imagino, porque tantas pessoas têm a oportunidade de fazerem de uma forma mais fácil, digamos, e não aproveitam a oportunidade. E vocês aproveitaram todas as oportunidades que sim, foram dadas, sim, sim. E tanto só que, tenho a agradecer. lógico, tanto que a Eliana Zag, pessoal, ela tornou-se uma escritora. No final do programa, vocês vão ver a imagem do livro dela. Ela é pintora, ela faz quadros fantásticos que também vocês verão no final do programa, junto com o contato dela, porque eu tenho certeza que quando vocês terminarem de ouvir essa história, vocês irão querer adquirir o livro ou algum quadro feito por essa guaribense tão especial. Li, em algum momento, durante esses 45 anos, houve por parte dos médicos um parecer no que se diz respeito a você ter condições de ir para casa e você não pôde ir por estruturas ou, trocando em miúdos, durante esses 45 anos você em nenhum momento teve alta? Ou você chegou a ter a opção de ir, mas não ter para onde ir? Não, eu nunca tive alta. Nunca tive alta. E tanto é que eu sempre sonhei em sair do hospital. Isso desde pequena. Desde pequena, né? E eu sempre falava para meus pais que queria ir embora, mas eles não tinham condições, não só o financeiro, mas o emocional também, Sim. né? Que é o que pega, Não, conta muito. né? O financeiro, é claro, não é fácil, lógico, mas tudo dá seu jeito, sabe? O jeitinho brasileiro, Sim. né? Mas a condição emocional, espiritual é o que pega muito, né?
Meu pai ainda é difícil, né? Então é muito difícil. Por mais que tenha se passado anos, é muito difícil. E no decorrer desses anos, as pessoas, a mídia, foram tomando conhecimento da sua história. E você chegou, inclusive, a ser entrevistada no programa do Jô Soares. Sim, Você ainda morava no hospital sim, e te levaram no sim. programa. Como foi essa experiência? O Jô foi assim, um amigo meu que trabalha com teatro e dá aula de teatro, ele tinha ido ao Jô para falar sobre o trabalho dele, uma peça dele e tudo mais. E ele comentou, né, com a produção dele sobre mim. E, e aí eu aceitei a ideia, né? Falei, ah, vamos lá, né? E- Então eles fizeram duas tomadas com o Paulo e eu fui pessoalmente lá, né? Toda a produção, tudo, e fui bem arrumadinha, né? A verdade é pouca, né? Mulheres! Mulheres, né? E, e fui lá, foi uma experiência muito bacana, né? Não só pelo livro, foi para falar pelo livro, foi para falar de livro, mostrar, levei um quadro de presente para ele, né? Então, é aquela coisa, Jô, quem foi, nunca mais esquece. Foi um momento que é um Nunca marco na sua mais. É um vida. marco. Tanto é que quando eu soube, foi de uma maneira, assim, leve, sutil, mas, assim, entristeci, né? O Lucas me acordou, a gente começou a conversar, tá? Ele falou, tem uma notícia triste. Aí eu falei, o que aconteceu? A gente perdeu um amigo. Falei, ai meu Deus, quem? Ele, o Jô Soares. Falei, ah, não. Você tá brincando? Ele falou, sim, Liana. Falei, puta que pariu. Aí você, né? Não é que esse é o mundo cai, né? Putz, eu queria ir mais uma vez, né? Sim, E aquela coisa, né? Tentar conversar mais. Porque, embora a gente assistia direto, tudo, mas queria tentar de novo, né? Ter mais uma lembrança. Mas valeu, lógico. Nunca vou esquecer e tá sempre aí, né? Vira e mexe, a gente vê, é uma das matérias que o Lucas mais gosta. Então, ele adora mostrar essa matéria. E assim, é um marco que ficou, é um registro, né? Isso ninguém pode tirar. A emoção da época, né? Eu não sabia quem estava mais emocionado, se era eu ou ele, porque os olhos dele estavam marejados. E eu não podia falar, chora logo antes que você infarta, porque eu também ia chorar, entendeu? Mas valeu muito, valeu. que bom. É uma linda lembrança que você tem. Sim, com certeza. Uma outra coisa também que chama sempre a nossa atenção é que, com o decorrer dos anos, eu também passei por isso, você passou por isso. Nosso companheiro da produção é mais novo que a gente, tá? Ele não é da década de 70, 80, então, certo. tá? Ele não passou por isso tão forte igual nós, não. Certo. Mas nos adequarmos à tecnologia, né? É, E em nenhum momento você também se sentiu incapaz, tanto que você usa celular, está ativa nas redes sociais, se comunicando, interagindo. Em nenhum momento você pensou, ah, eu sei ler e escrever, tá bom. não. É claro que eu ainda sou impaciente um pouco, né? Com a tecnologia, né? Tipo, eu quero para agora, né? Minha mente é um pouco mais rápida. Mas aí o Lucas às vezes, paciência, paciência. Eu falo, é, tá certo. Você consegue. Eu falo, mas Lu, aqui tá difícil, assim, assado, tal, não sei o quê. E quem tinha paciência comigo era o Paulo. Então qualquer coisa o Paulo resolvia. O Paulo era um nerd, Tá. né? Então, qualquer
pau que eu cheguei quase a perder o celular, meu primeiro celular. Porque eu queria que funcionasse de alguma forma inusitada. Aí eu falei, ah, Paulo, desisto, não consigo. Ele fez tudo direitinho e falou, olha, você quase perdeu seu celular. Quase, tá? Cuidado. Eu, tá bom. Aí eu fui aprendendo, né? E o computador é a mesma coisa, né? É claro, o computador é uma coisa mais complexa, né? Do que o celular. E naquela época os celulares eram simples, né? Sim, os primeiros eram, Não mas tinha essa tecnologia que tem hoje de WhatsApp, você conversar, nada. Era tudo SMS. E os meus SMS era tudo enumerado. Se eu fosse mandar um recado para você, eu queria conversar, aí começava a escrever. Mandava. 2. Era assim que eu fazia. Era assim que eu fazia. Entendeu? Então, porque hoje não, você pode escrever quilometragem, né? No WhatsApp, no e-mail, enfim. nossa, textos, áudios enormes, né? Então, ou vários áudios, enfim. Né? E hoje o povo acelera, né, o áudio. Alguns, é verdade, tem até a função de acelerar para ir mais rapidinho. A produção tá lembrando a gente aqui, coloca o áudio quando é muito extenso no 2x, até altera a voz da pessoa, né? Nem parece que é a mesma pessoa que está falando. E outra coisa muito bacana também da questão da tecnologia é que hoje ela te auxilia e muito na divulgação do seu trabalho, né? Sim. Então tudo tem um lado muito bom. Ajuda bastante. O seu livro tem o nome de Pulmão de Aço. Isso. Por que esse nome? E por que, quando a gente às vezes pesquisa sobre você na internet, tem notícias tipo Eliana Zag, a mulher do pulmão de aço. O porquê disso? Pulmão de aço é uma máquina que era muito usada na época, né? 60, 70, final de início de 80, bem pouquinho. Era tipo uma máquina que entrava-se todo o corpo e ficava com a cabeça do lado de fora. Então, essa máquina, o que ela teria que fazer? No meu caso, ela teria que fazer que o meu diafragma voltasse a funcionar sozinho, pegasse a força que deveria ser normal para eu não depender totalmente de um respirador artificial. Só que no meu caso não houve sucesso. Eu fiquei nessa máquina durante 5 dias, porque eu estava realmente entre a vida e a morte, estava toda roxa, de falta de ar, de tudo. Estava bem cianótica mesmo. E pulmão de aço, inclusive, se você pesquisar, faleceu há pouco tempo um senhor nos Estados Unidos. Ele viveu por anos. 78 anos. Então, ainda existe nos Estados Unidos. Não sei se depois dele ainda tem outros. Que até eu e o Paulo perguntávamos, né? Como que pode ainda estar no pulmão de aço, sendo que o respirador artificial te facilita a qualquer saída. Como é que você vai sair com pulmão de aço? É uma puta máquina que ocupa um espaço tremendo de um quarto. Não tem como você sair, né? Mas, e pulmão de aço, além de ser o título do livro, foi ideia de um médico que, né, que a gente, até hoje eu tenho contato dele, tá um pouco afastado, mas a gente entende. É o Dr. Fernando, ele que sugeriu esse nome, né? Então eu falo que pulmão de aço não é só apenas a máquina em si, né? Você tem que ter muito pulmão para viver a vida, entendeu? No modo geral, né? Pulmão, coração, né? Porque a vida te prega peças de todas as formas, né? Então, é por isso.
Um belo título. Sim, O título inspirador, visto sobre essa ótica que você falou, né? E vai sair, não vai ser com esse mesmo título, mas vai ter o segundo livro, né? E existe uma peça de teatro baseada no livro. Chama-se A Valsa de Lili, né? O criador da peça é o Aimar Labak e a atriz é a Débora Duboc, né? Que é do Block, né? Não, mas é a Isso. Duboc. E ela que faz um monólogo de 1 hora e cacetada, né? Na mesma condição que eu, né? E ela, então quem vê fala que ela fez. Ela falou, mas ela fez oficina com você? Eu falei, não, menina, escuta de longe é igualzinho. Eu falei, Se dedicou, se inspirou, isso né? porque na época que estava ainda em processo de sair a peça e tudo mais, ela só tinha me visto uma vez. E depois nós nos vimos no teatro e depois ela já veio aqui me visitar umas 2 vezes. Que bacana. Li, o pessoal já está observando como nós Somos estamos. tagarelas. Somos tagarelas, isso nós somos. Muito. Como nós mencionamos desde o início do episódio, você morou 45 anos no hospital. Hoje, você mora em uma residência. Depois, o Lucas vai contar para a gente como vocês se conheceram, mas eu gostaria que você contasse como foi esse sonho de receber alta e vir para um lar, para o seu lar. Então, na verdade, eu não assinei alta. Por quê? Porque eu preciso muito de insumos. Então, o HC, ele tem esse sustento comigo, né? Aquela coisa, o cordão umbilical ainda está lá, né? Então, o alimento, assim, vamos dizer, né? Isso. São os insumos que vêm, né? Que eu preciso de água destilada, remédio, sonda de aspiração, várias coisas que, se a gente for na ponta do lápis, é tudo muito caro. E graças a Deus eles E fornecem. eles fornecem. Então, a gente, cada 4, 5 meses, manda o e-mail para lá, solicitando, né? Mando a lista do que está faltando. E aí, quando está tudo separado, eles mandam o retorno. Aí eu vejo quem dos amigos de lá de São Paulo pode trazer para cá. Nossa, que cuidado lindo por parte do HC de manter esse vínculo fornecendo os Sim. insumos para você, porque talvez se eles não fizessem isso, não seria possível você realizar o sonho de morar em uma casa sem ter que arcar, né? É difícil, porque eu conheço várias mães com filhos em situações até mais graves do que eu, muito graves, e você vê que é difícil para eles também, mesmo tendo convênio, hein? Sim. Mesmo tendo convênio, eu não tenho convênio, nem eu, porque a gente não tem. A gente usa o SUS. O SUS. Mas graças a Deus, mais uma vez, graças ao SUS, graças a tudo, você... O povo reclama bastante do SUS, realmente. É lerdo, né? O SUS tem uma coisa muito boa, ele demora, mas acontece, né? Acontece no tempo dele que não adianta a gente querer acelerar. E o mais importante de tudo é sermos gratos como você se demonstra ser grata. Sim. Né? Ao hospital, a esse cordão umbilical que vocês mantêm até hoje. Gratidão a tudo, gratidão por você hoje estar em casa. Eu sei que muitos que eu conhecia hoje não estão mais trabalhando lá, se aposentaram, mudaram de setor, morreram, enfim, né? Então, mas
é bom lembrar que foi dali que me tornei o que eu sou hoje, Perfeitamente. né? Então, toda a educação, tudo que eu aprendi, não só de escolaridade, né? Mas com os próprios tantos pais e mães que eu criei lá, né? Que eu tive, pais, mães, tias, né? Vó, enfim, Todos os profissionais, pacientes, todos, todos, familiares de pacientes, sim, dezenas de todos, pessoas que você conheceu no decorrer da vida e que você carrega um pedacinho de cada um. sim, Gratidão àquele prédio que te abrigou por 45 anos. sim, Hoje você mora com o Lucas e quando você. Eu tô dando uma pulada porque o Lucas sim, vai vai contar. contar. Quando você saiu do hospital para vir para casa, você tinha um desejo, falar assim, eu quero fazer tal coisa primeiro. Você pensava? Falava assim, eu quero fazer tal coisa. Ao sair de lá, Ir em algum lugar, ah, passar por algum lugar, ver alguma coisa. hoje, assim, ainda tenho esse desejo, é viajar, conhecer o mundo. Eu quero começar Pelo sul do Brasil. pelo sul do Brasil. O Brasil tem lugares lindos, né? É, aí depois a gente vai para a parte do Nordeste, né, as praias maravilhosas de lá, enfim. Não que no sul não tenha, mas eu quero. Que bom, e com certeza vai realizar, né? Eu quero. Querer é poder. Sim. A gente vai co-criando e as coisas vão acontecendo. Diz que quando você quer, né, você afirma, acontece, né? Eu tenho fé que as coisas acontecem. Deus está sempre comigo e eu sei que Ele vai fazer acontecer na hora que Ele fala, é agora. Quando, por exemplo, você precisa ou deseja sair, suponhamos que você deseja ir na igreja, um Ah, exemplo. Como que funciona? Se você solicitar uma ambulância para o município, eles te levam? não, a gente tem uma ambulância particular que a gente aluga, né? Às vezes, essa parte, às vezes a gente pena um pouco, porque, vamos supor, São Paulo é uma gama de eventos, né? Que tem. Então, já tem 3 eventos para eu ir esse ano. Então, ou o próprio evento patrocina, ou a gente vai apelando vaquinha, Sim. né? Inclusive, pessoal, a Eliana falando isso, nós estamos, né, aqui em Sumaré, a 120 quilômetros da capital. Ela tem 3 eventos para ir. De repente, alguém aqui da cidade, da região, ou os organizadores do evento têm a oportunidade de assistir esse episódio e podem viabilizar Sim, essa locomoção para que ela possa, então, estar presente. Né? Porque não é querendo. por falta de vontade. Não, é sempre. Não é que é um parto sair, né? É difícil, a logística, né? Não é fácil, né? Que nem no caso da igreja tem o pessoal de Campinas, eles se unem e fazem a vaquinha e a gente vai dando aos poucos, vai pagando aos poucos para ambulância, né? Então, e o pessoal da ambulância também é muito legal com a gente, né? A gente Deus vai faz. colocando anjos na vida da gente, né? Exato, são os anjos assim que falam, não, humanamente falando, não existiria. Então é de Deus mesmo que aparece pessoas especiais, pessoas que querem ajudar, pessoas que querem ser da gente pelo bem, Sim. entendeu? Pelo bem, né? Sem interesse algum, sem se mostrar, sem ficar aquela coisa, eu que vou fazer a Eliana sair para tão. Não, não precisa. Seja você mesmo, seja simples, sabe? Ai, Eliana, quero te doar tanto, como que eu faço? Aí, te passo, né? Te passo meu Pix, ou sei lá, se você quiser doar de uma outra forma, enfim. E assim vai. Você se considera uma pessoa feliz? Sim, tem meus altos e baixos, mas eu sou feliz. Sim. E eu realizei meu sonho de sair do HC, que era até então parecia muito obscuro, né? Porque ele vai falar isso, mas é aquela coisa, né?
Você mudar a vida de uma pessoa que não é do próprio sangue, né? Mas às vezes sangue é só um detalhe. Sim, é só um detalhe, mas assim, você muda aquela vida, né? Tinha uma rotina, tudo mais, né? E eu com os meus vícios de fala, de HC, de mimada, porque todo mundo tem seu lado mimado, seu lado vicioso de falar, de querer para agora, e não é bem assim, né? Mas tô bem, graças a Deus. Então deixa um recado especial para o público do Papo de Quinta sobre perseverança, sobre poder fazer o que a gente quer, independente da situação que a gente se encontra. Bem, o que eu sempre falo, não desista, mesmo que a vida te diga não, porque Deus está olhando para você, Ele sabe das suas dores, das suas lutas, dos seus desejos, dos seus sonhos, e Ele está com você a todo tempo, te ajudando. Creia e espere nele. Eu conheci a Eliana pelo antigo MSN, né? Foi na época dos anos 2000. Era muito usado o MSN, né? E eu estava zanzando pela internet, procurando ajuda, subiu um pop-up de codinome Violeta Azul, que ela não se identificava, ela trabalhava para um grupo missionário da igreja presbiteriana. E a gente começou a conversar e passou-se um tempo, a situação se agravou, eu tinha uma empresa aberta em São Paulo, e as coisas não andaram muito bem. E eu comecei a entrar num quadro de depressão, onde a Eliana me ajudou, mas sem se identificar. Aí ela combinou comigo de eu encontrar com ela no Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu não sabia que eu ia encontrar uma pessoa que era síndrome pós-pólio, né? Com paralisia total dos membros do pescoço para baixo. Eu fiquei em choque no momento, mas logo se desenvolveu uma grande amizade, né? E a Eliana, desde o princípio, ela me falava do sonho de sair do hospital, de ter uma vida fora do hospital. Então eu pedi para ela 5 anos na época, você me dá 5 anos para eu organizar a casa, organizar espaço, os aparelhos que você precisa, né? Ela achou muito na época. E já vão fazer 5 anos que ela está aqui comigo, e eu estou muito feliz. Eu coloquei a empatia em prática e coloquei, poxa, como que se eu estivesse na condição dela, o que eu queria fazer e o que eu posso fazer por ela nessa condição. E sozinho, gente, eu falo para você que não seria possível a realização disso sozinho. Teve amigos, teve pessoas, empresas que se envolveram. Vocês que levam e difundem as informações para as pessoas nos ajudam muito na venda de livro, na divulgação dela e agora nas palestras juntos com a Consolidar, que agora a Eliana vai pegar e vai deslanchar. E esse foi o intuito mesmo, de trazê-la, de fazer todos os potenciais dela serem absorvidos aqui fora, longe das paredes de um quarto de UTI. E o beijo pra Guariba, pra Jabuticabal, não sei se você quer falar o nome Beijo de pro meu alguém. pai, pra minha mãe, ou quer dizer, Pra mamãe que tá no céu já, Né? mas beijo pra ela. beijo pro meu pai, pro meu irmão, pra todos os primos gatos. Não posso perder essa. Meus primos são gatos. Todos os tios, tias, todos de Guariba, quem não me conhece, para quem conhece, sintam-se abraçados e um beijo no coração bem carinhoso de cada um. E pra família do seu Tercílio, A família do seu Tercílio e Tercilinho, gratidão, porque se não fosse vocês, junto a enfermeira Fininha, que fez um papel muito importante até eu chegar ao HC. Um beijo, um abraço muito amoroso em cada um. só para vocês entenderem, o saudoso senhor Tercílio Cita foi a pessoa que ajudou, na época, a conduzir a Eliana, ainda bebê, até o Hospital das Clínicas de São Paulo, porque os pais dela não tinham condições de viabilizar essa ida para ela fazer esse tratamento. E foi longo, vitorioso
E hoje nós temos ela aqui com esse sorriso incrível. E é por isso que eu falo sempre para vocês. Você, assim como a Eliana, merece ser feliz. Um grande beijo e até o nosso próximo episódio. Manda um tchau pro pessoal ali. Tchau! Programa Papo de Quinta. Oferecimento Instituto Arte Musical. Foto e Arte.